Olá, alunos! A nossa aula de hoje é sobre Revolução Russa. Na verdade, continuaremos falando sobre as revoluções de 1917 e os desdobramentos da Revolução Russa. Bem, pessoal, nós já vimos o contexto antes da Revolução. Como a Rússia era governada por um governo czarista, a economia majoritariamente rural, a concentração fundiária, miserabilidade e exploração do proletariado. Então, com todas essas questões, nós temos governos políticos, onde nós vamos encontrar uma divisão no Partido Operário Social Democrata Russo entre bolcheviques e mencheviques. E agora, retomando a aula de hoje, nós iremos dar continuidade. Nesta fotografia, nós temos os principais personagens da história da Revolução Russa. Quem? Nicolau Romanov II, o último czar russo, Lenin, líder bolchevique, principal líder bolchevique, vai também governar a Rússia após os conflitos que irão acontecer. Trotsky, que tornou-se, junto com Lenin, principal liderança bolchevique, e Stalin, que vai governar a Rússia após a morte de Lenin. O clima de instabilidade política e social prolongou-se até a Primeira Guerra Mundial, quando finalmente teve seu desfecho. Participando do conflito mundial ao lado da Entente, França, Inglaterra, Rússia, os russos viram a ocupação de boa parte de seu território pelos alemães e o aniquilamento de seu exército. 4 milhões de mortos foi o saldo. A situação econômica se tornou cada vez mais precária. Falta de alimentos, meios de transporte em colapso, a fome e a inflação castigavam o povo e na linha de frente, na guerra, os soldados passavam fome e frio. As manifestações populares só aumentavam e as repressões se tornavam cada vez mais violentas. Soldados, que também passavam por necessidades, aos poucos aderiam às causas populares e recusavam-se a reprimir as manifestações. Nas fábricas, operários faziam greves e no fronte, soldados desesperados desertavam. Bem, os mencheviques irão assumir o poder na Rússia com a chamada Revolução Menchevique, de março de 1917. Lembrando que era março no calendário gregoriano e fevereiro no calendário russo, ou seja, o calendário juliano, que era o calendário utilizado na Rússia no período. Então, o Palácio do Governo foi tomado por um golpe de Estado liderado pelos mencheviques, obrigando o czar a renunciar ao trono. Formou-se, então, um governo provisório sob o comando de Kerensky. Era um líder menchevique na época, que contou com o apoio da burguesia russa. Esse governo ele enfrentou sérias oposições, pois não resolveu dois problemas que atingiam o povo: a guerra e a necessidade de reforma agrária. Ele manteve o país em guerra, o que interessava à burguesia, e não distribuiu terras aos camponeses. Em relação a este último fato, o que mais descontentava a população é que essa não distribuição se dava pelo fato de que a maioria das terras do território russo eram de propriedade do czar e dos grupos ligados a ele, sua família, o clero e a nobreza.
Enquanto isso, os soviéticos continuavam a exercer grande influência política nas várias cidades, chegando em alguns casos a desrespeitar as decisões do governo provisório para impor suas diretrizes. Então, vai haver descontentamento popular, aliança bolcheviques mais povo. Bem, pessoal, então teremos a Revolução Bolchevique de outubro de 1917. Lembrando que desde março até outubro, muitas coisas aconteceram na Rússia, que estava vivendo uma verdadeira revolução, certo? Então, na Revolução Bolchevique, nós tivemos a volta de Lenin para a Rússia, pois este estava sendo perseguido e não podia ficar dentro do país. Só que ele recebeu a anistia que foi concedida pelo governo provisório e com a ajuda da Alemanha, que planejava se livrar do fronte oriental da Primeira Guerra Mundial, Lenin retornou à Rússia, depois de vários anos de exílio por fazer oposição ao czarismo. Então, vocês têm que entender que a figura de Lenin dentro da Rússia era uma ameaça ao czar. E o czar exilou Lenin. Lenin vivia em outros países europeus e não podia voltar para a Rússia. Só que neste momento da história, ele recebe a anistia e volta à Rússia. Isso vai ser fundamental para a Revolução Bolchevique, ou seja, para os bolcheviques chegarem ao poder. Então, Lenin, que era o líder dos bolcheviques, publicou as Teses de Abril em As Tarefas do Proletariado na Presente Revolução. O que ele defendia? Defendia a paz imediata com a Alemanha e a confraternização com os soldados germânicos. Também entendia que deveria ocorrer a concessão de todo o poder aos soviéticos e a expropriação de terras e fábricas. Frases como todo o poder aos soviéticos e paz, terra e pão tornaram-se comuns. Então, Lenin prometeu paz, pão e terra, ou seja, saída da guerra, o fim da fome e a reforma agrária no país. Em 7 de novembro de 1917, era outubro pelo antigo calendário, os bolcheviques destituíram o governo provisório, lembrando, o governo provisório de Kerensky, que era menchevique, e assumiram o poder, tendo à frente Lenin, que governou entre os anos de 1917 a 1924. Tão logo assumiram o poder, os bolcheviques institucionalizaram os soviéticos como órgãos do governo e tomaram medidas como reforma agrária, nacionalização dos bancos e indústrias, prisão e, mais tarde, execução da família imperial. Ou seja, os Romanov foram executados em 1918. E o Tratado de Paz com a Alemanha em Brest-Litovsk. Durante o governo de Lenin, os liberais e os partidários do czar não aprovaram as reformas promovidas pelos bolcheviques e fizeram uso de armas apoiados por países capitalistas, Inglaterra, França e Japão, entre outros, receosos de uma possível expansão da Revolução Socialista pelo mundo. Teve início, assim, uma guerra civil entre bolcheviques, conhecidos como os Vermelhos, por causa da Guarda Vermelha, e a oposição, conhecida como Russos Brancos. Lutando contra os exércitos estrangeiros, os bolcheviques se apoiavam no Exército Vermelho, organizado e conduzido por Trotsky, que chegou a contar com mais de 3 milhões de soldados. Então, Trotsky, neste momento, era um homem muito importante
na Guerra Civil Russa, no momento que a Rússia estava em guerra contra vermelhos, contra os brancos. Então, existiam dois lados, o Exército Vermelho, liderado por Trotsky, e o Exército Branco, que tinha apoio de outros países capitalistas que estavam com medo da Revolução Socialista se espalhar pelo mundo. Durante esse período, Lenin implantou o comunismo de guerra, no qual o governo controlou a economia do país, com a centralização da produção e a eliminação da economia de mercado. A guerra terminará em 1921, a Guerra Civil Russa, pouco mais de 2 anos após o fim da Primeira Guerra Mundial. Então, a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial porque está envolvida numa guerra interna, a Guerra Civil Russa. Vocês estão estudando. E a Guerra Civil Russa só vai terminar em 1921, 2 anos após o fim da Primeira Guerra Mundial. Quando a Guerra Civil Russa termina, a Rússia estava arrasada pelos longos e intensos combates dentro e fora do país. A agricultura, o comércio e a indústria foram seriamente afetados. O desemprego, a fome e a insatisfação eram generalizados por todo o território. Então, como foi falado anteriormente, o governo de Lenin estava cheio de problemas. A Guerra Civil, que durou de 1918 a 1921, mencheviques versus bolcheviques, o comunismo de guerra instituído por Lenin, morreram mais de 1 milhão de pessoas, 1,5 milhão de pessoas. O bloqueio econômico que a Rússia sofreu foi imposto por potências como Inglaterra e França. Então, muitos eram os problemas no governo de Lenin. Para governar esse país que estava isolado, mergulhado em uma profunda crise, Lenin implantou uma política de reconstrução econômica, conhecida como NEP, Nova Política Econômica. Combinando princípios socialistas com elementos capitalistas, Lenin adotou um planejamento estatal e permitiu a liberdade de comércio de salários, estimulou a manufatura privada e reservou ao Estado o controle sobre as indústrias de base, do setor elétrico e da saúde, sobre a educação, o comércio exterior e o sistema bancário. Lenin adotou também a política de erradicação do analfabetismo no seu país. Seu projeto era fortalecer a economia para depois expandir a socialização, em que coexistiriam o capitalismo privado e o capitalismo de Estado, como transição para o socialismo. Em 1922, a Rússia e os territórios federados, como Sibéria, Cáucaso e Ucrânia, transformaram-se na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Porém, em maio, Lenin sofreu uma hemorragia cerebral. Em novembro, ditou seu testamento, no qual advertia a sociedade do perigo representado pelo autoritarismo de Stalin. Quem era Stalin? Era o secretário-geral do Partido Comunista. Certo? Em 1923, a Constituição da União Soviética foi promulgada e legitimou a supremacia do Partido Comunista, o PC, e o Soviete Supremo como órgão máximo. Com a morte de Lenin, em 21 de janeiro de 1924, o poder passou a ser disputado por Trotsky, que era o comandante do Exército Vermelho, e Stalin, que era conhecido como Homem de Aço, que acumulou grande poder no cargo de secretário-geral. A disputa envolvia pontos de vista opostos quanto aos rumos da Revolução Socialista. Por quê? Porque Stalin
defendia a consolidação interna do socialismo, que seria expandida depois. E Trotsky defendia a tese da revolução permanente, isto é, dar continuidade imediata ao processo revolucionário pela Europa, que contava com a simpatia dos operários franceses e ingleses. Porém, nessa disputa, Trotsky foi derrotado e partiu para o exílio, fugindo de um país para outro até fixar-se no México. Durante o governo stalinista, seu nome e sua figura foram apagados dos livros de história na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E o governo de Stalin? Para se consolidar no poder, Stalin eliminou toda a oposição ou quem lhe pudesse ameaçar, perseguindo até mesmo os antigos companheiros de Lenin. Ele instaurou em abril de 1933 os processos de Moscou que propagaram o terror na União Soviética, eliminando adversários políticos, desde intelectuais até jornalistas. Substituiu a NEP, ou seja, foi o fim da NEP em 1928, pelos planos quinquenais, que estabeleciam as metas da economia russa em médio prazo, com o objetivo de impulsionar a industrialização e de base. Essa planificação resultou em números positivos e proporcionou que mais planos fossem desenvolvidos, desta vez para impulsionar a indústria nacional. No campo, a coletivização foi adotada de forma parcial, levando a União Soviética a se tornar uma potência. No aspecto político, Stalin controlava firmemente o Partido Comunista, sendo que setores políticos e de intelectuais só tinham espaço se concordassem com as ideologias stalinistas. Então, pessoal, o governo de Stalin foi um governo onde houve muito, desenvolvimento, aumento da produção, da industrialização de base. Ele fez a reforma agrária através da criação dos kolkhozes, que eram cooperativas, dos sovkhozes, que eram fazendas estatais. Teve estímulo ao consumo e o desenvolvimento tecnológico. Por outro lado, houve muita perseguição. Milhares de pessoas morreram e morreram de fome. Algumas regiões da Rússia teve um bloqueio, Stalin promoveu um bloqueio onde não entrava nenhum tipo de alimento. E várias pessoas, centenas, milhares de pessoas morreram de fome por conta do governo ditatorial stalinista. Perseguições foram feitas, pessoas sumiram, pessoas foram assassinadas a mando do governo. O próprio Trotsky, que fugiu, porque estava sendo perseguido por Stalin, foi parar no México, hospedou-se por algum tempo na residência de Diego Rivera e Frida Kahlo, sim, Frida Kahlo, e hoje é muito famosa, uma grande artista mexicana, né, pintora do século XX, e Frida Kahlo e seu esposo Diego Rivera, eles eram simpatizantes do movimento revolucionário russo. E Trotsky foi assassinado no México e provavelmente foi a mando de Stalin. Então foi um governo onde houve avanços e retrocessos. Então, pessoal, essas duas fotos, vocês podem perceber, é a mesma foto e que sofreu o chamado fotomanipulação da era de Stalin, ou seja, o primeiro Photoshop da história. Na primeira foto, você vê que aparece, Trotsky aparece na imagem. Na segunda foto, Trotsky não aparece. Então, essa fotografia foi alterada porque os livros de história, os livros da história russa, na era stalinista, não contavam
contava a verdadeira história da Rússia, certo? Vocês sabem que após a morte de Lenin, Trotsky e Stalin passaram a dividir a influência sobre o Partido Comunista, certo? Que na prática era quem governava a União Soviética, era o Partido Comunista. Então, depois de intensa disputa, Stalin assumiu o poder e tratou de eliminar a memória do rival, Trotsky. Numa das imagens mais famosas da Revolução, Lenin discursa em frente ao teatro Bolshoi, em 1920, durante a Guerra Civil Russa. E vocês reparem aí que Trotsky, que aparece acima nos degraus do palanque, desapareceu. Então, isso foi uma forma de legitimar o poder de Stalin e apagar da memória os seus rivais.